A gente segue aqui falando sobre o modernismo no seu terceiro tempo, na sua terceira fase, e agora a gente vai falar sobre uma das principais poetisas, uma das principais escritoras dessa terceira geração do romantismo, que é a Clarice Lispector. A Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia em 1920 e vai morrer aqui no Brasil em 1977. Tá? A Clarice Lispector, ela se naturalizou brasileira, ela passou a maior parte da sua vida aqui no Brasil, então a gente considera ela uma escritora brasileira. Quais são as características mais importantes da literatura da Clarice Lispector? Clarice Lispector, ela vai trabalhar bastante com o intimismo. E o que é o intimismo? É o retrato da intimidade do personagem, é o retrato das fantasias, dos sonhos, dos medos, das angústias. É por isso que a gente fala que os personagens da Clarice trabalham com o monólogo interior. Ou seja, essas personagens vão ter toda uma análise profunda sobre seus sonhos, suas fantasias, seus medos, sobre os seus sentimentos. Outro ponto importante é que os textos da Clarice Lispector trabalham com um conceito chamado epifania. E o que é a epifania? Epifania é quando surge uma inspiração súbita, um sentimento, uma vontade muito grande de escrever e surge toda uma linha de raciocínio que é pautada basicamente na ausência da racionalidade e na valorização da emoção. Essa epifania, ela surge no fluxo de consciência ou o fluxo de pensamento. A ideia aqui é deixar fluir no papel tudo aquilo que passa pela sua cabeça. As palavras vão surgindo, você não trava muito, você não filtra essas palavras e elas simplesmente aparecem no papel. A Clarice Lispector, ela vai falar bastante sobre mulheres. Então ela vai retratar bastante o universo feminino. A Clarice vai falar basicamente sobre mulheres, as suas personagens principais são mulheres. Então o universo feminino vai ser largamente explorado na obra da Clarice Lispector. Ela vai falar bastante sobre a solidão, sobre a busca de uma identidade, sobre a busca do autoconhecimento e sobre conflitos existenciais. Ela vai falar bastante, então, sobre as crises sentimentais que as personagens possuem. A Clarice, ela tem vários livros importantes. Ela tem um livro de contos chamado Laços de Família, um livro bastante importante. Tem um conto muito famoso lá chamado O Amor. A Clarice, ela tem um livro chamado A Paixão Segundo GH, em que os sentimentos, as angústias de uma mulher de classe média alta, serão investigados. É o A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, mas um dos livros mais famosos de Clarice é a Hora da Estrela. Vamos falar rapidamente sobre esse livro aqui. A Hora da Estrela é um livro que conta a história de uma mulher chamada Macabeia e a sua saga pelo autoconhecimento, a sua saga em busca de um entendimento sobre os seus próprios sentimentos. A gente fala que esse livro aqui é uma metaficção. Por que, que é uma metaficção? Porque esse livro aqui, ele é escrito por um personagem que a Clarice inventa, um narrador chamado Rodrigo. O Rodrigo é o narrador dessa história. Então, o Rodrigo vai escrever A Hora da Estrela. Importante você entender que o Rodrigo é um personagem inventado pela Clarice Lispector para esse livro aqui. A Macabeia, ela vai acabar encontrando um namorado chamado Olímpico. E ambos tentarão entender os seus lugares no mundo, tentarão compreender qual que é o papel deles na sociedade.
Esse romance aqui a gente pode definir como um romance metalinguístico, por isso metaficção, porque é um romance que fala sobre escrever romances. Esse romance aqui narra, portanto, a tentativa de Macabeia de se conhecer. É um livro que vai ter toda uma problematização filosófica. Como a maior parte dos textos da Clarice Lispector. A Hora da Estrela é um texto que aparentemente pode te parecer bastante simples, mas na verdade é um texto de uma grande complexidade, um texto bastante profundo, um texto de muita intensidade, um texto de muitos conflitos existenciais, um texto que vai narrar bastante o monólogo interior de Macabeia. Então acho que você pode fazer um exercíciozinho agora. Vamos lá, força aí, força aí, força aí. Bons estudos.